O primeiro-ministro que temos direito afirmou recentemente que, e passo a citar, os portugueses já não estão perante o abismo com que nos defrontamos há praticamente um ano atrás. Passos Coelho, que já afirmou, e também passo a citar, só vamos sair da crise empobrecendo, fim da citação, surge nesta expressão que usou há poucas semanas, claramente contaminado e expressando aquilo que, por inspiração bíblica, chamo de malvadez difusa, que caracteriza os contextos de profundas crises e a que estamos sujeitos neste momento. Uma análise rigorosa aos problemas com que se depara a União Europeia, onde estamos e que dependemos em grande medida, uma análise aos bloqueios estruturais da nossa economia e, em particular, às duríssimas condições de vida e de trabalho dos portugueses, só pode conduzir-nos a uma conclusão oposta à que tira o Primeiro-Ministro. Além disso, nas últimas semanas surgiram duras confirmações do caminho para o abismo que a União Europeia está a percorrer. O número de países em dificuldades vem aumentando, não vem diminuindo. E nós, como disse, estamos inseridos nesta realidade. As estimativas são más e todos sabemos que ainda esta semana acompanhamos a situação em Espanha e não sei. Portanto, a crise é sistémica, usando uma expressão que não gosto muito, mas que está muito generalizada. Se é sistémica, a contaminação é geral e é caso para dizer que o clima social e político na União Europeia está a tornar-se irrespirável. Se a crise é sistémica, o desafio é de todos. Em cada país há especificidades, e os vossos convidados já deixaram isso também claro, mas há que agir. E essa é a grande razão que aceitei de imediato o convite quando o Francisco Louçã me telefonou. É preciso uma articulação da ação no plano nacional. Quanto mais hesitarmos e quanto mais retardarmos, quanto menos capazes formos de encontrar fatores que levem a convergências e à articulação, mais o povo sofre, mais todos sofremos. E, sendo verdade que há especificidades, a resposta também tem que ser de todos no plano das forças progressistas e no plano dos países. Não é admissível que os países em dificuldades, desde há muito, não tenham estabelecido diálogo numa perspectiva alternativa, não diálogo para a submissão. Essa já chega e de cada um por si. Mas isto é inadmissível e à esquerda as forças sociais, políticas, culturais e até económicas, porque também há opiniões no plano da organização económica que são opiniões alternativas, têm que vencer este atraso e agir. Não há dúvida, o que disseram os vossos convidados confirma que a perigosa e tortuosa agenda política seguida pelos governantes europeus, sustentada numa ofensiva ideológica da regressão social e política e ocultada pela propaganda e manipulação feita nos grandes meios de comunicação, a execução desta agenda significa, para a generalidade dos povos, isso foi demonstrado, empobrecimento, insegurança, infelicidade e sofrimento social generalizado. A direita neoliberal, beneficiando da rendição ou subjugação da quase generalidade das forças sociais-democratas, não apenas agora, mas já ao longo de muito tempo, está a fazer da crise uma oportunidade para a aplicação de um programa não sufragado de destruição do Estado Social. Em Portugal é igual àquilo que já nos foi referido aqui noutros países. E em Portugal estamos também, e nos outros países, mas em Portugal de uma forma muito viva, com um processo que põe o direito do trabalho em risco. E é esse propósito que eu direi que é, mais uma vez, de forma ignóbil, colocado o direito do trabalho no banco dos réus. E é injusto, é indigno colocar os trabalhadores, os reformados e aqueles a quem é roubado o direito ao trabalho como responsáveis da crise e a pagar as faturas da crise.
mas é isso que o Governo faz, designadamente com a revisão da legislação laboral. Não tenho notícias das últimas horas, mas deve continuar em delay, não é? Para o Sr. Presidente promulgar. E essa revisão da legislação que está em curso visa também, e não é coisa pequena, matar a esperança de salários dignos e de estabilidade laboral para os mais jovens. Não estão a ser atingidos diretamente, mas estão a ser atingidos brutalmente, porque os bloqueios já estão colocados e, portanto, nem sequer têm a possibilidade de dar passos de esperança no futuro. É preciso dizer que um direito do trabalho sustentado nas regras de mercado e em relações de trabalho individualizadas é pura e simplesmente uma fraude. E temos que tomar consciência do que está em curso neste plano das leis laborais. Nós temos habituados, já de certa forma amolecidos, até porque com doses sucessivas de porrada também provocam o seu efeito, mas revisão após revisão, os governos têm retirado de cada vez pouco, mas pouco a muitos, para entregar a muito poucos. E esta proposta de lei prossegue esse caminho e esse processo, mas agora com uma brutal operação de transferência da riqueza das mãos dos trabalhadores para as mãos dos detentores do capital. É uma brutal transferência. É preciso começar a fazer contas, porque são dias e dias, semanas e semanas de trabalho por ano que se vão fazer, se esta lei for aplicada, que se vão fazer sem retribuição. É um roubo, e um roubo monumental de milhões e milhões de euros. Queria dizer que durante os anos, os mandantes da União Europeia alimentaram a ilusão de que os problemas seriam limitados a alguns países pequenos e da periferia. Entretanto, no último ano, confirmou-se e aprofundou-se a passagem de uma recessão para uma crise cada vez mais generalizada da dívida, com os interesses dos acionistas dos grandes bancos alemães e outros, e ainda dos especuladores e agiotas em geral, a exigirem brutais sacrifícios aos trabalhadores e aos povos. Os estereótipos e as posições, por vezes de caráter xenófobo, que rotulam os povos do centro-norte da Europa como virtuosos face aos do sul pretensamente gastadores e preguiçosos, mantém-se. E quero dizer isto em particular até em relação ao nosso país, onde há uma campanha organizada dos fazedores oficiais de opinião, que atuam nos grandes meios de comunicação social, que visa inculcar nos portugueses aquela patranha, tendo por objetivos essencialmente duas coisas. Por um lado, diminuir a resistência dos trabalhadores à eliminação de direitos, ao abaixamento de salários, etc. E, por outro, submeter os portugueses à inevitabilidade dos sacrifícios, porque somos malandros. Estas são as duas ideias que estão por trás e dois objetivos que estão por trás deste processo. Em Portugal há, então, como noutros países, uma dura batalha a travar contra essa ideia de que, numa atitude de elevado altruísmo e solidariedade, os governantes alemães e alguns outros países nos disponibilizaram dinheiro sem contrapartidas ou sem assegurarem condições favoráveis para os seus interesses económicos. É verdade que Portugal não caiu no perigoso buraco em que se encontra porque andamos todos a viver acima das nossas possibilidades. Apesar de ter sido criada muita ilusão da riqueza, do valor do salário ter sido substituído por facilidades no acesso ao crédito e mesmo que franjas da sociedade se tenham pontualmente entregue a formas de vida associadas ao desenrasque. No plano nacional há causas irresponsáveis da crise e nós não podemos deixar isto para segundo plano. A crise resultou, nomeadamente, de 5 fatores. Da destruição criminosa do aparelho produtivo, em vários casos feita através de chorudos negócios internos ou partilhados por capitalistas de outros países, dos gastos
gigantescos feitos pelo Estado por decisão dos governantes que facilitaram o enriquecimento dos grandes capitalistas, dos negócios das parcerias público-privadas, das privatizações, da proliferação de rotundas e estádios de futebol ou de rendosos negócios do cimento armado. Em terceiro lugar, das gordas recompensas trocadas entre os grandes acionistas das empresas e da banca e os gestores de topo e um amplo leque de governantes ou ex-governantes, sendo claro que alguns dos governantes trataram do seu futuro ainda quando governavam. Em quarto lugar, do facto dos meios financeiros destinados à modernização da economia, à educação, à formação profissional terem sido, em parte, desviados para fins particulares. E, em quinto, resultaram da facilidade, ou resultou a crise da facilidade e impunidade com que desenvolveram gigantescas operações de fuga de dinheiro para contas em bancos suspeitos, que também alimentam o processo de agiotagem a que hoje estamos sujeitos. Ainda não há muitos meses, um grande capitalista deste país, dos maiores, dizia, Carvalho da Silva, você nem imagina o dinheiro que saiu em 2011. Mas não saiu só em 2011. É preciso dizer que não pode haver um devedor irresponsável, porque é isso que eles dizem que nós somos, sem que exista um outro irresponsável que tenha pensado em fazer um bom negócio à conta de emprestar a juros ao primeiro. E na União Europeia, ao longo da década do euro, parte das economias que utilizaram essa moeda, a começar pela Alemanha, tornaram-se extraordinariamente excentárias, ao mesmo tempo que outra parte, incluindo Grécia, Portugal, Espanha e Itália, se tornaram extraordinariamente deficitárias. Isso aconteceu porque as economias excentárias desenharam a integração europeia e as suas políticas internas com esse objetivo, abriram na Europa as importações asiáticas, garantindo para aí exportações de alta tecnologia, alargaram na União Europeia a leste, criando bases manufatureiras de trabalho qualificado e barato, e no plano interno foram comprimindo os salários e, por fim, criaram o euro. Como resultado, as periferias ficaram cada vez mais industrializadas e improdutivas. Na realidade, amigos e amigas, vistas as voltas que o dinheiro dá, os resgates das periferias mais não são do que um saco organizado, não do povo, mas dos acionistas dos bancos alemães e outros, isto é, dos verdadeiros irresponsáveis que não se cansam de apontar o dedo para a responsabilidade alheia. Entretanto, o roubo organizado e o caminho para o abismo prosseguem e é preciso agir. Mas ter consciência, e julgo que algumas das intervenções dos vossos convidados também já deixaram isto claro, o projeto para que os trabalhadores e os povos foram mobilizados está posto em causa, definitivamente posto em causa. A coesão económica e social, a evolução social no progresso, o respeito pela soberania e cultura dos povos, a dimensão social do mercado interno, tornaram-se expressões carentes de sentido. O futuro do euro, e o que vai ser ou não essa moeda para vários países, é uma enorme incerteza no contexto de monumentais interrogações quanto ao futuro da União Europeia. Seguramente não teremos saídas dos atuais bloqueios com caminhos traçados por aqueles que nos conduzirem e nos conduzem para o desastre, quer na União Europeia, quer nos diversos países e, em concreto, em Portugal. Acho que estamos todos conscientes que, no plano nacional, não serão Passos Coelho, Relvas e Gaspar, com os orientadores Borges e companhia, que nos vão apontar soluções para os problemas com que nos deparamos. E há outra coisa, é que também não haverá saídas pelas mãos daqueles membros do Partido Socialista que já só pensam na alternância que o desgaste calmo do governo lhes há de propiciar. O povo está a sofrer e nós não podemos permitir isto. Nenhum
português, nenhuma portuguesa, que ama a democracia e que ama o seu país, pode assistir isto impávido e não pode, ou menos atento, e não pode deixar de fazer tudo o que puder para remar contra esta situação. Há sempre alternativas. É urgente travar este austeritarismo nacional do empobrecimento. O último ano foi absolutamente catastrófico para os portugueses e aquilo que se perspectiva é muito grave. Portanto, existe ação e a ação tem que ser feita no plano social, no plano económico, no plano cultural. Amanhã, com certeza, nos vamos encontrar todos, ou quase todos, numa manifestação que esperamos seja grande na CGTP, mas há muita coisa a fazer, muito movimento, todos os movimentos, há muita luta social e política, é necessário e é possível e temos que forçar a construção de denominadores comuns que sejam uma resposta para este sofrimento. Isso implica mobilização e essa é a razão pela que estamos. Thank you.